Olá traders, aqui é o Hernani Raimundi e bem-vindos ao TLBS. Nesse vídeo aqui falaremos sobre análise gráfica, né? Inclusive farei uma comparação aqui da análise gráfica e da análise fundamental para entender um pouquinho sobre o assunto. Abordaremos aqui a definição, obviamente, tipos de gráficos, os principais gráficos analisados e como ler o gráfico. Falando sobre análise técnica, o que seria? Seria estudo de preços dos ativos, preços de moedas, pode ser uma ação de uma empresa, pode ser a moeda de um país, como o real brasileiro, pode ser uma criptomoeda, como o Bitcoin, né? Os gráficos, que são formados pelas moedas, conforme vai passando o tempo, a gente pode jogar no gráfico cartesiano, né? Para conseguir ver alguns padrões gráficos, para fazer estatísticas e tentar prever o futuro. Como diz ali, fazemos a leitura do gráfico do passado para tentar prever o futuro, com base em modelos estatísticos. Cada um tem seu modelo estatístico e faz a sua própria análise aí. E com o tempo, todos os traders, não só traders, né, mas em qualquer área você usa gráficos com base no passado para prever o futuro. Agora falando de um trader, né, com esses dados em mãos, com esses modelos estatísticos, os resultados do que você tem, o trader toma sua decisão se compra um ativo ou não, se vende, a fim ou de lucrar com a compra, ou de repente, quando você já tem uma operação aberta, ele pode fazer uma outra leitura e fechar para ter um prejuízo menor, para minimizar o seu prejuízo, certo? Já a análise fundamental, ela estuda a saúde financeira, seja de um país, de uma empresa, né? Trabalha também com macro e microeconomia e ciência política, ou seja, a própria politicagem, seja de uma empresa, de um país, de uma zona do euro, por exemplo, de um continente, ele pode interferir nos dados de uma empresa ou de uma moeda. Analisamos na análise fundamental, a gente analisa notícias pré-programadas, né, ou periódicas das empresas ou de países. Quando a gente fala em país, está falando de Forex. Como, por exemplo, o balanço patrimonial de uma empresa, o índice de vendas de uma empresa ou de um país, né? O índice de empregos gerados no mês, numa cidade, no estado, no país, né? Número de pedidos de seguro-desemprego no país, a famosa non-farm payroll, né? Bem sombria aí para alguns traders aí, bota medo em bastante trader. E também as notícias não programadas. O que seriam notícias não programadas, né? Quando a gente fala ali das programadas, pré-programadas, a gente está falando de notícias que todo mês sai, por exemplo, pedido de seguro-desemprego, todo mês a gente tem esses dados, seja dos Estados Unidos, do Brasil, por exemplo, né? O balanço patrimonial, ele é feito periodicamente, então aí as empresas costumam fazer esse balanço aí todo mês, ou trimestral, ou anual, mas isso já é programado, né? E uma notícia não programada seria, por exemplo, um vendaval, um terremoto, uma pandemia, um escândalo de corrupção, seja numa empresa ou num país, que isso abala a saúde, né, da empresa, a saúde do país, e com isso vai ter alteração no preço daquele ativo ou do país, né? E muitos abalam a longo prazo, alguns a curto prazo, outras notícias a longo prazo. Você vê, por exemplo, se tem um terremoto lá, vamos colocar no Japão, ele mexe em terremoto. Quando sai um terremoto aí de alta magnitude, a moeda sofre consequências. Tem uma queda na moeda ou uma alta na moeda, depende da notícia, depende do impacto. Ok? Vou dar um exemplo aqui para vocês de como é feito isso, né? Esses estudos. Falando do passado, quando a gente estuda lá um gráfico, estuda o passado para tentar prever o futuro. Vamos supor que a gente tem aqui um balanço aqui da venda mensal de sorvetes de uma sorveteria. A gente tem ali de janeiro a dezembro, ou seja, tem o período anual, e você pode conferir ali que em janeiro foram vendidos número de sorvetes lá, 350. Obviamente não são só 350, mas é simbólico esse gráfico. A gente sabe ali que épocas de dezembro, janeiro, fevereiro, onde temos o período de maior calor aqui no Brasil, por exemplo, né? Então, é onde se vende mais sorvete. E conforme vai chegando ali entre junho e julho, a época de mais frio, é onde se vende menos sorvete. Então, isso, a pessoa que analisa a empresa, a pessoa que analisa
o balanço patrimonial, o índice de vendas, né, vamos colocar assim. Ele faz essa leitura e ele sabe, então, que a partir desse ano, vamos colocar que tenha sido em 2021 esse gráfico aqui, ele sabe que em 2022 ele pode ter alterações, né? Em janeiro pode ser que não seja 350 unidades vendidas, mas ele sabe que ele em janeiro vai ter mais vendas do que em junho e julho. Porque ele já sabe, ali no passado, ele sabe o porquê, ele vai estudar o porquê, por que caiu, foi por conta da chuva, ou foi por conta de alguma catástrofe, alguma coisa, foi por alguma crise, ele faz essa leitura, certo? De um período anterior, então ele já prevê o que vai acontecer no futuro com base no passado, certo? É assim que funciona. Vamos agora para a leitura de gráficos, já que a gente já tem aqui um gráfico aqui de vendas de sorvete, vamos entender como é que funcionam os gráficos. Esse gráfico foi retirado do MetaTrader 4, que é uma plataforma, provavelmente a plataforma mais usada no mundo pelos traders, né? Mas vamos lá. O que seria um gráfico de linha? É o gráfico mais simples. Vou colocar os 3 gráficos principais aqui, né? Tem vários tipos de gráficos, vamos colocar os 3 principais. O gráfico de linha é o gráfico mais simples, né? Ele se desenha ali pelo fechamento do ativo. O preço que fechou naquele determinado período, a gente seleciona na ferramenta ali, na plataforma, o período que a gente quer analisar, visualizar. Então, o preço que fechou aquele ativo naquele determinado período é o que vai aparecer ali para a gente na tela, né? Vou colocar aqui. Tá. Por exemplo, nesse período aqui ele fechou aquele do lado direito em 1,13467. Esse era o valor do ativo no momento. Aqui no dia 18 de janeiro, em torno das 16 horas, acredito, ele estava nesse ponto, que ele significa que estava aqui próximo aqui a 1,323, 1,1323, certo? É assim que funciona. Ele vai me dar informações básicas, né? Ele só me fala aqui o preço que está ativo no momento. Por isso que ele é mais simples, mas é bem visual e bem fácil de se entender, ok? Quando a gente tem outro tipo de gráfico aqui, é o gráfico de barras, vamos colocar. Ele é outra forma de enxergar, pode ver que são os mesmos gráficos, né? O mesmo ativo, vamos colocar aqui. Uma forma diferente apenas de se analisar. A gente tem mais informações, que a gente tem o preço de abertura, a gente tem o preço máximo do período, tem o preço mínimo e o preço de fechamento do período selecionado. Eu vou mostrar um pouquinho mais para frente, né, o que seriam esse preço de abertura, fechamento, máximo e mínimo, mas aqui é para ter uma noção. E quando a gente consegue diferenciar mais, né, o que aconteceu dentro de um período de tempo, seja na hora, no dia, na semana ou no mês, ok? Mas você pode ver que é o mesmo ativo, vamos colocar, ele só muda a forma de visualização. Aqui o gráfico de barras, aqui a gente tem, vou mostrar aqui a diferença, né, o que seria o preço de máximo, o preço de mínimo. Ó, ele mostra aqui pra gente, deixa eu pegar uma barra aqui, vamos pegar essa barra aqui em questão. Essa binha aqui para a esquerda aqui, ó, tracejadinha aqui, ela seria o preço de abertura desse período, tá? Essa barra comprida aqui seria o todo o movimento, né, daquele período. Aqui em cima o ponto mais alto seria a máxima, esse ponto aqui mais baixo seria a mínima, e essa binha do lado aqui à direita seria o ponto de fechamento, tá? Então a abertura foi aqui nesse preço, né? Ele andou todo esse período, todo esse valor aqui durante o período selecionado e fechou acima. Significa o quê? Que é uma barra de alta. Então ele começou esse período aqui embaixo, poderia ter sido um dia, por exemplo, né? Esse período selecionado. Então é sabido que ele seria um dia de alta, vamos colocar dessa forma, porque ele começou embaixo e fechou em cima. Já nesse outro candle, por exemplo, aqui, anterior, se fosse um dia também, selecionado o período, como ele começou aqui para cima, ele foi lá para cima e desceu, a gente não sabe qual foi primeiro, mas sabemos que ele atingiu esse ponto máximo, esse ponto mínimo e fechou aqui embaixo. Como ele fechou abaixo do ponto de abertura, sabemos que é um candle de baixa e obviamente foi um período de baixa. Se esse período era um dia, foi um dia de queda desse ativo, ok? Vamos aqui para o próximo gráfico, falaremos agora sobre o gráfico de candles ou candlestick, que é o gráfico mais utilizado pelos traders. Por quê? Porque ele é mais, apesar dele ser bem parecido aqui com o gráfico de barras, ok?
Pode ver o mesmo período aqui, mesma visualização. Ele tem também o valor de abertura, o valor de fechamento, o valor de máxima e mínima do período. Só que por ele ser colorido, a gente escolhe aqui a cor que eu quero que ele represente um candle de alta e uma outra cor para um candle de baixa. É muito mais fácil visualizar aqui qual período que é de alta, qual que é de baixa, se comparado com esse gráfico aqui, certo? Olha lá, aqui tem que olhar bem de perto para visualizar. Se tiver sem o zoom ali no gráfico, fica um pouquinho mais difícil de visualizar candle por candle, ok? Obviamente que quando você tem um conjunto de candles, né, a gente sabe que... Opa, calma aí. A gente sabe aqui que daqui até aqui embaixo foi um período de queda, ok? Mas olhando candle por candle, no gráfico o período por período, né? Aqui nos candles é muito mais fácil visualizar e entender que, esse aqui é vermelho. Como eu selecionei, eu programei o meu MetaTrader para colocar candle de alta de verde e o candle de baixa em vermelho. Então, olhando para cá, como está em vermelho, eu sei que esse período foi de queda. Olhando para esse outro aqui verdinho, eu sei que esse período foi de alta, entendeu? Então, de longe a gente consegue enxergar e entender, saber o que aconteceu dentro daquele período, certo? Mostrarei um pouquinho mais de perto aqui, só para entender melhor. Esse candle aqui, esse primeiro verdinho, vamos colocar. Entender um pouquinho mais. O que ele mostra pra gente? Como ele é um candle verde, e eu selecionei na minha plataforma que os verdes são candles de alta, eu sei que ele começou de baixo e terminou para cima. E esses pontos mais finos aqui em cima, né, esse desenhado aqui em verde, vamos colocar, é chamado de corpo, né, do candle. E essas pontinhas aqui mais finas, tanto para baixo como para cima, são chamadas de velas, né? De pavio, perdão. E seria esse ponto aqui para baixo o ponto mínimo onde ele atingiu, e esse ponto para cima aqui seria o máximo onde esse candle atingiu. O próximo candle, ele começa exatamente no ponto onde fechou o anterior. Então tá vendo? Aqui ele fechou nesse ponto, esse aqui vai começar exatamente nesse ponto. Como ele fechou aqui para cima, é um candle verde, sabemos que é um candle de alta. Ele fecha aqui em cima, o outro começa no mesmo instante do outro. Obviamente se você olhar mais de perto, tem uma pequena diferença. Isso se deve ao fato da leitura da plataforma ali, quando vai para outro candle ali para outro período, passa um segundo ou outro ali e tem um certo delay, apenas isso. Mas é o mesmo preço que ele estava para cima, ele vai para o próximo candle, para o próximo período, ele começa pelo mesmo valor, ok? Nesse aqui temos um candle de queda, né? Ele inicia aqui em cima, a gente tem um ponto máximo onde ele atingiu naquele período, um ponto mínimo, e tem um fechamento aqui embaixo. Então sabemos que é um candle de queda, e por isso ele está desenhado em vermelho, entendeu? É assim que funciona, ok? Vou mostrar exatamente aqui, ó. Temos o primeiro período aqui, vamos desenhar aqui um candle de alta, né? Ele tem aqui seu ponto mínimo aqui embaixo, seu ponto máximo aqui em cima. Como é um candle de alta, por ele estar pintado de verde, significa que ele começou aqui embaixo e aqui foi onde ele fechou aquele período. Se fosse um dia, vamos colocar, por exemplo, a Bolsa de Valores aqui no Brasil, se ela abre aqui 10 horas da manhã, então aqui eram 10 horas da manhã e esse período aqui às 4 horas da tarde. Não me recordo exatamente o horário da bolsa, mas vamos colocar das 10 às 4 da tarde. Okay? E de repente esse período aqui máximo pode ter sido durante o período da manhã, durante o período da tarde. Eu não sei visualizar por esse candle, certo? Eu só saberia visualizar se eu olhasse mais de perto, vamos colocar, olhasse por um período menor. Selecionasse um período menor desse candle. Tá, ok, esse candle terminou em alta. Vamos colocar aqui o próximo período aqui. Ele começou aqui em cima. Tem esse pavio aqui de máxima, tem aqui o pavio onde mostra a mínima. E o fechamento aqui embaixo. Significa que é um candle de queda. O próximo candle, ele vai começar exatamente onde termina o primeiro. Então ele começa aqui. Tem a sua máxima, a sua mínima. E o fechamento aqui embaixo. Então, ou um candle de queda. Sabemos que o próximo candle vai começar exatamente aqui. E é o que acontece nesse próximo candle, ok? Ele começa aqui embaixo, tem a máxima aqui em cima,
Como não tem nenhum pavio aqui para baixo, significa que o preço de abertura coincide com o preço da mínima do período, certo? E aqui é o preço da máxima. Vamos colocar aqui para vocês só para ter uma visualização melhor, candle por candle, tá lá. Onde apontam os números 1 aqui, inseta aqui no número 1, seriam os pontos de abertura dos 4 candles, certo? Temos aí depois o valor da mínima, o valor onde chegou mais baixo dentro desses períodos. Aí no ponto 3 seria a máxima, o valor mais alto que chegou dentro desses períodos, e o fechamento, que é onde acabou. Agora vamos ao seguinte, vamos imaginar que cada candle desse aqui represente 15 minutos. Então, ele significa o quê? Vamos colocar aqui, ó. Dentro desse período aqui, ele começou aqui vamos colocar, às 10 horas da manhã, certo? E às 10h15 ele fechou nesse momento aqui, tá? Esse aqui ele começa às 10h16, né? Vamos colocar. E ele termina aqui às 10h30. Nesse outro candle ele começa às 10h31 e fecha às 10h45. E esse outro candle ele começa às 10h46 e fecha às 11 horas da manhã, certo? Ou seja, cada candle ele mostra para mim o que aconteceu dentro dos últimos 15 minutos. Esse primeiro candle aqui, a gente tem aqui os valores de abertura, a mínima, a máxima e o fechamento. No período seguinte, certo? A gente sabe que aqui eram 10h15 e aqui 10h16, né? Vamos colocar dessa forma. Para ser mais exato, 10h14,59 e aqui 10h15, né? Isso seria mais correto dizer, porque ele fechou nesse valor e começou nesse valor aqui, certo? Dentro desse período aqui, esses 15 minutos, ele vai ter novamente uma máxima, mínima e o fechamento, tá? Só que é o seguinte, se a gente quiser visualizar, mudar de time frame, olhar por um outro período, como aqui são 15 minutos e aqui temos 15 minutos, se eu fizer a junção desses dois, o que eu teria aqui? Eu teria aqui o valor de abertura, certo? Às 10 horas. Né? Dentro desse período, se a gente verificar a mínima desse período e a mínima desse período, esse aqui seria o valor mais baixo. Então, a gente tem o ponto 2 aqui, que seria a mínima dentro de todo esse período aqui. A máxima dentro de todo esse período, como aqui nesses últimos 15 minutos, é um pouquinho mais baixo do que nesses primeiros 15 minutos. Então, esse aqui seria o valor de máximo dentro do período. E se ele começa aqui e acaba terminando aqui, esse seria o valor do fechamento. Por que seria aqui? Se a gente juntar os dois, 2 de 15 para mostrar ali 30, tá? A gente teria essa junção, ok? Então temos aqui o valor de abertura, mínima, máxima e fechamento. E quando a gente tem essa leitura, a gente vai esquecer esse período aqui, ó. Tá? Por quê? Porque ele tem a abertura, a máxima, a mínima e o fechamento aqui. Então, o corpo desse candle, ele vai mostrar pra gente apenas aqui e aqui. Tá? O ponto 1 e o ponto 4. Essa informação que a gente vai ter se for juntassem dois candles de 15 minutos para um candle de 30 minutos. Ok? Consegue entender aqui a diferença? Tá? Mostrando mais uma vez. Antes eu tinha esses dois aqui de 15 minutos. Quando eu passo para 30 minutos, eu somo esses dois. E como ele começou aqui, abriu às 10 horas, nesse ponto aqui, nesse valor, e às 10h30 ele fechou nesse valor, então esse período aqui está aqui em vermelho, a gente vai desconsiderar, ok? Ele vai fazer parte apenas da sombra, né, do pavio, que ele vai mostrar para a gente só o que aconteceu dentro daqueles 30 minutos. Dentro dos 30 minutos eu sei que esse é o valor mínimo, esse é o valor máximo, esse é o valor de abertura às 10 horas e esse é o valor de fechamento às 10h29,59 segundos. Ok? Da mesma forma a gente tem esses dois outros candles aqui de 15 minutos, né? O que vai mostrar, o que vai importar para a gente seria o valor de abertura, porque ele abre aqui no mesmo período, tá?
o valor da mínima, sendo que esses dois aqui, esse ponto e esse ponto seriam as mínimas. Como esse está mais abaixo, é esse que vai importar para a gente. Esse ponto aqui e esse ponto aqui onde está o 3 seriam os valores máximos dentro desses dois candles de 15 minutos. Só que esse, como é mais alto, então é esse que vai importar para a gente. E aqui a gente, aliás, aqui embaixo a gente tem o fechamento dos primeiros 15 minutos e aqui em cima a gente tem o fechamento dos últimos 15 minutos. Quando a gente faz a junção desses dois candles, o que importa para a gente seria lá em cima. Então, quando eu tenho a junção desses dois aqui, eu fico com essa informação aqui, ó. Não tinha terminado aqui, né, esse período. A partir dessa primeira meia hora, né, quando eu faço a junção dos outros dois, esse vai ser o mesmo ponto de abertura. A gente vai desconsiderar esse ponto lá embaixo e a gente tem aqui o preço de abertura vai ser nesse ponto. Sabemos que essa é a mínima dentro desse período, esse ponto 3 é a máxima e o 4 é o fechamento. Ok? Como seria agora a junção de dois candles de 30 para um candle de 1 hora? Seria a mesma coisa que nos exemplos anteriores. A gente tem aqui o preço de máxima, mínima, abertura e fechamento dos dois candles. Nesse caso aqui em questão, esse é o preço de abertura da primeira meia hora. Esse é o preço de fechamento da última meia hora. O ponto mais alto entre os dois seria esse primeiro aqui. Então esse é o valor de máxima. E o valor de mínima seria esse mais baixo, seria esse aqui embaixo. Então ficaria dessa forma aqui a junção dos dois. Eu tenho um candle só. Então, somando aqueles 4 candles, a gente tem esse candle grandão aqui. Esse candle único, na verdade, né? Que ele mostra pra gente o valor de abertura, máxima, mini fechamento da última hora. A diferença é que quando eu tenho 4 candles, né, eu consigo entender melhor o que aconteceu período por período, né? A gente tem maiores informações quando a gente diminui o time frame, o tempo gráfico, ok? Vou mostrar agora aqui no gráfico real, né? Temos aqui do lado esquerdo o gráfico de um ativo, ele está no M30, e o mesmo gráfico, o mesmo ativo, tirado na mesma hora, printado na mesma hora, só que ele está em H1, né? Tá mostrando pra gente aqui em 1 hora. O que significa em 30 1 hora? Significa que cada candlezinho desse aqui, ele mostra pra mim o que aconteceu nos últimos 30 minutos, ok? Se a gente somar esses dois últimos aqui, ó, do lado esquerdo, ele vai mostrar pra gente aqui o mesmo preço que aconteceu, só que em um gráfico só. Por quê? Porque aqui ele está em 30 minutos, aqui ele está em última hora. Ok? Se a gente pegar esses dois últimos aqui, um de queda e um de alta, a gente pode analisar que ele forma praticamente um pin bar, que é um padrão gráfico, um padrão de candle, né? Ele começa num valor, vai estar lá embaixo, termina lá embaixo, ele começa no outro valor lá embaixo e termina no mesmo ponto de abertura, né? Então ele mostra esse tipo de candle aqui pra gente. O que importa pra gente é entender isso daqui, que nos últimos dois candles, como é de M30 para H1, ele pega os dois candles, dois períodos e transforma em um só. A diferença é o seguinte, a gente estava olhando aqui no gráfico, se você olhar aqui embaixo, ele mostra o período pra gente. No mesmo quadrado, numa mesma tela, vamos colocar, a gente tem informação do dia 24 ao dia 25 de janeiro, das 15 do dia 24 às 19 do dia 25. Quando a gente passa para o H1, a gente começa lá no dia 21, às 7 horas, entendeu? Essa é a diferença, a gente vai ter uma visualização maior aqui, a gente consegue enxergar mais no passado, vamos colocar dessa forma, a gente consegue analisar de uma forma mais geral o gráfico, o que aconteceu em mais tempo no passado, certo? Só que no gráfico de M30 a gente consegue entender o que aconteceu dentro de um período de tempo diferente, tá? Vamos colocar. Essa última perna daqui de alta, ó, daqui de baixo aqui até aqui em cima, é a mesma pernada aqui, daqui até aqui em cima, ok? A gente tem o dobro de candles, certo? Então a gente tem o dobro de informações para analisar, tá? Essa é a diferença. Um a gente tem mais informações para analisar, o outro a gente consegue ver um período maior de tempo, tá? Tô aqui com o exemplo aqui do H1, é o mesmo print do passado, só para a gente entender como é que funciona uma leitura de gráfico.
Aqui embaixo nós temos um plano cartesiano, vamos colocar, né? Aqui no eixo X, no horizontal, a gente tem as informações do período, né? Do horário. A gente sabe aqui que, por exemplo, nesse ponto aqui em cima, foi no dia 21 de janeiro, às 7 horas. Nesse ponto aqui, já mais para o meio aqui, era dia 23 de janeiro, em torno das 23 horas, ok? Nesse período aqui em questão, que seria no mais atual, dia 25 de janeiro, aqui seria 25 de janeiro às 15 horas, então daqui para cá a gente tem aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, então seriam as 23 ou 22 horas, dia 25 às 22 horas, ok? Do lado direito nós temos os preços dos ativos, né? Então, o valor do ativo. Então você pode ver que nesse período aqui mais embaixo, essa ponta mais baixa aqui, ele está em torno de 1,1260 ali, ok? Nesse período mais acima aqui, ó, do lado esquerdo aqui, lá pelo dia 21 de janeiro, em torno das 15 horas, se a gente pegar aqui na horizontal, a gente vai ter essa leitura aqui. Ele estava valendo 1,13575, ok? No período em que foi tirado o print, estava aqui, devia ser dia 25 às 22 horas, como dito, né? Ele estava no preço exato de 1,13001, ok? E assim que é feita a leitura do gráfico, okay? Bem simples, ele mostra para gente o período em que foi printado, né? Pintado ali, daquela cor ali, que ele estava naquele momento. Então ele mostra para gente o período e o preço. E a partir da leitura desses candles, a gente consegue ter uma noção do que aconteceu no passado, dentro desse período. Para quê? Para a gente tentar prever o futuro, para tentar prever se ele vai subir ou se ele vai cair, a curto, médio ou longo prazo. Espero que tenham entendido. Se tiver alguma dúvida, mandem aí para a gente uma mensagem, seja no nosso Instagram ou no nosso e-mail, ou aí no nosso canal do YouTube também, hernani.raimundi.tlbs. Ok? O próximo vídeo a gente vai falar sobre alguns indicadores e como fazer a leitura dos indicadores. Ok? Até o próximo vídeo.